Falar sobre o modelo atômico de Dalton. Em 1808, o professor inglês John Dalton propôs uma explicação da natureza da matéria. A proposta foi baseada em fatos experimentais. Os princípios postulados da teoria de Dalton são: primeiro princípio, toda a matéria é composta por uma minúscula partícula chamada de átomo. Segundo princípio, os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa e apresentam a mesma propriedade químicas. Terceiro princípio, os átomos diferentes de elementos apresentam a massa de propriedades diferentes. Quarto princípio, átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados e nem destruídos. O quinto princípio, as reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. O sexto princípio foi: os compostos são formados pela combinação de átomos de elementos diferentes em proporções fixas. A conservação da massa durante uma reação química é a lei de Lavoisier, e a lei da composição, definida de lei de Proust, passou a ser explicada a partir desse momento por meio das ideias lançadas por Dalton. Eu vou falar sobre o modelo atômico de Thomson. Ele pesquisou sobre os raios catódicos e, baseando-se em algumas experiências, Thomson propôs um novo modelo atômico. Ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas de energia elétrica negativa. A essas partículas denominou-se elétrons por meio de campos magnético e elétrico. Pode-se determinar a relação de carga-massa do elétron. Consequentemente, concluiu-se que os elétrons deveriam ser constituintes de todo tipo de matéria, pois observou que a relação carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás pregado. O gás era usado no interior de tubos de vidros, denominados âmpula de Crookes, nos quais realizavam descargas elétricas sobre diferentes campos elétricos e magnéticos. Esse foi o primeiro modelo a divisibilidade do átomo, ficando o modelo conhecido como pudim de passas. Segundo Thomson, o átomo seria aglomerado composto de partículas positivas baseadas de prótons e as partículas negativas de elétrons mais leves. Pronto. Bom, eu vou falar sobre o modelo clássico. São partículas presentes no núcleo, chamadas de prótons. Apresentam cargas positivas, e a partícula conhecida como nêutron foi isolada em 1932 por um cara chamado Chadwick, embora sua existência já fosse prevista por Rutherford. Dessa forma, o modelo atômico clássico constituiu-se de um núcleo no qual se encontram os prótons e nêutrons, e de uma eletrosfera no qual estão os elétrons girando ao redor do núcleo em órbita. Considerando-se massas de prótons, observou-se que sua massa era aproximadamente igual à massa do nêutron em 1833 vezes maior que o elétron. As três partículas básicas, prótons, nêutron e elétron, é comum denominar partículas elementares ou fundamentais. Algumas características físicas das partículas atômicas fundamentais são: Vou falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Em 1911, Rutherford, estudando a trajetória de partículas emitidas pelo elemento radioativo polônio, invadiu uma fina lâmina de ouro. Ele observou que a maioria das partículas atravessam a lâmina de ouro sem sofrer o desvio em sua trajetória.
Região de vazio que passou a se chamar eletrosfera. Algumas partículas sofriam desvio em sua trajetória. Haveria uma repulsão das cargas positivas, como uma região pequena também positiva, o núcleo. Um número muito pequeno de partículas batiam na lâmina e voltavam. Portanto, a região central é pequena e densa, sendo composta, portanto, por prótons. Diante das observações, Rutherford concluiu que a lâmina de ouro seria constituída por átomos, formados com um núcleo muito pequeno carregado positivamente e muito denso, rodeado por uma região comparativamente grande, onde estaria os elétrons. Surge ainda a ideia de que os elétrons estariam em movimentos circulares ao redor do núcleo. Uma vez que estivessem parados, acabariam por se chocar com um núcleo positivo. O pesquisador acreditava que o átomo seria de 1000 a 10.000 vezes maior do que seu núcleo. Perfeito, meu garoto. Go! Continuar falando sobre o modelo atômico de Rutherford. O modelo proposto por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr. Baseado nos estudos feitos em relação ao aspecto do átomo de hidrogênio e na teoria proposta por Planck em 1900, segundo a qual a energia não é emitida em forma contínua, mas em pacotes, denominados quanto de energia, foram propostos os seguintes postulados. Primeiro, na eletrosfera, os elétrons descrevem sempre órbitas circulares ao redor do núcleo, chamadas de camadas ou níveis de energia. Segundo, cada camada ocupada por um elétron possui um valor determinado de energia, estado estacionário. Terceiro, os elétrons só podem ocupar os níveis que tenham uma determinada quantidade de energia, não sendo possível ocupar estados intermediários. Quarto, ao saltar de um nível para o outro, mais externo, os elétrons absorvem uma quantidade definida de energia. Quanto de energia? Quinta, ao retornar ao nível mais interno, o elétron emite a quantidade de energia na forma de luz, de cor definida ou da radiação eletromagnética. Sexta, cada órbita é denominada de estado estacionário, pode ser designada por letras K, L, M, N, O, P, Q. As camadas podem apresentar L, 8 elétrons, M, 18 elétrons, N, 32 elétrons, O, 32 elétrons, P, 18 elétrons e Q, 2 elétrons. Cada nível de energia é caracterizado por um número quântico, N, que pode assumir valores inteiros.